Bem-vindos a mais uma exploração do The Foundry by Ford College. Bom, hoje a gente vai investigar os bastidores de um sistema de trânsito de altíssima velocidade para transações. Puxando pela memória lá da nossa última análise sobre a execução paralela do C-Level, a gente já sabe que, nesse ambiente, as coisas se movem de um jeito incrivelmente rápido. Mas fica a dúvida, como exatamente essas transações chegam ao destino certo e na exata hora certa para serem processadas? Bom, é literalmente esse quebra-cabeça que a gente vai resolver agora. Beleza, vamos direto ao ponto. Esse aqui é o nosso mapa para o tour de hoje no chão de fábrica. A gente vai passar por 5 etapas lógicas bem rapidinho, começando com as fundações do protocolo e o pipeline de encaminhamento. Depois a gente vê as 5 engrenagens do sistema, os padrões de fluxo e a gente fecha a conta com a busca pelo equilíbrio perfeito. Etapa número 1. Fundações do protocolo, construindo a base do Gulfstream. Recapitulando rapidinho o que vimos antes, a gente notou um compromisso bem claro. Pré-carregar a fila de um líder dá aquele salto na taxa de transferência e reduz a latência maravilhosamente bem. Só que, claro, isso adiciona uma baita de uma complexidade. E para que essa mágica toda aconteça sem virar uma bagunça na hora de ordenar as coisas, a gente não pode simplesmente contar com a sorte, certo? Precisamos de regras rígidas. Ou seja, precisamos de primitivas formais de protocolo que sejam muito bem definidas. Seguindo em frente, o pipeline de encaminhamento, a nossa linha de montagem de transações. Para facilitar a visualização de como tudo se encaixa, vamos usar uma analogia de engenharia aqui. A gente precisa parar de olhar para esse encaminhamento como se fosse uma caixa preta super misteriosa e começar a tratar o sistema como uma linha de montagem mesmo, igualzinha de uma fábrica moderna. Tudo é dividido em múltiplos estágios super eficientes e altamente especializados. Dando uma olhada de cima, toda e qualquer transação passa por 4 passos essenciais nesse pipeline. O primeiro é a descoberta. O sistema tem que descobrir quem é o gerente da fábrica para o momento, ou melhor, o líder responsável pelo próximo bloco. Aí vem o transporte, como a gente faz essa transação chegar até ele de fato. O terceiro passo é o enfileiramento, que é quando os dados entram numa espécie de sala de espera, num buffer. E, para fechar o ciclo, a gente tem a coordenação de commit, que é o momento onde o líder pega as peças aprovadas e faz a montagem final do bloco. Agora, o mais fascinante dessa nossa fábrica de dados é que a gente lida com 2 desafios que são completamente diferentes. De um lado, a gente tem o controle de fluxo. Sabe aquela famosa retropressão? Ela serve para segurar a onda e garantir que o sistema não entre em colapso por excesso de trabalho. E lá do outro lado, temos a aplicação de prioridade. Isso é basicamente a regra que decide quem vai ganhar aquela pulseira VIP para dar uma furada na fila quando a rede está super congestionada. Então perceba, são 2 preocupações separadas, mas que são absolutamente vitais para a máquina não quebrar. Entrando na seção 3, 5 engrenagens do sistema, os nossos mecanismos de nível de protocolo. Vamos lá um zoom bem de perto nas válvulas e engrenagens específicas que fazem essa linha de montagem rodar no mundo real. São exatamente nesses pontos da arquitetura que o sistema negocia os termos. É aqui, na prática, que a gente crava as garantias de velocidade, de segurança e execução correta de cada passinho do processo. Então, nessa arquitetura, a gente tem 5 mecanismos centrais operando juntos, como num diagrama técnico bem amarrado. Tem a descoberta de líder, que a gente acabou de mencionar, a autenticação e integridade, que é essencial para barrar falsificadores de entrar na nossa fábrica. Depois vem o roteamento e transporte, em seguida o enfileiramento e escalonamento, que cuida de toda aquela parte de regras de prioridade, e por fim, a coordenação de commit. É importantíssimo entender que, se uma única pecinha dessas engrenagens falhar, todo o chão de fábrica simplesmente para. Sabe o que é realmente interessante sobre esses elementos operando juntos? É que o design acaba virando uma teia complexa de escolhas interligadas. As decisões que são tomadas numa área afetam as outras de um jeito muito dramático. Por exemplo, digamos que exista a opção por um transporte incrivelmente rápido e direto, mas deixe-se a coordenação de commit meio de lado. Tipo, não exigir aqueles avisos de recebimento, os famosos ACKs. O que acontece? Acaba se sobrecarregando a rede, porque a gente fica enviando transações duplicadas toda vez que os líderes trocam de turno. É um verdadeiro efeito dominó na engenharia. Parte 4. Padrões de fluxo. Escolhendo a rota ideal. Com essas engrenagens girando na mente, vamos olhar para como a gente de fato roteia esse tráfego todo de uma forma eficiente. Na prática, existem algumas abordagens canônicas de encaminhamento, e a grande missão aqui é entender os prós e os contras de cada rota para conseguir escolher a ferramenta ideal para o momento certo. Vamos comparar aqui as 2 abordagens mais extremas de fluxo. De um lado, a gente tem um encaminhamento imediato direto. É tipo gritar um pedido lá da mesa, direto para a cozinha, no exato segundo em que ele chega.
A latência é praticamente zero, mas imagina só se todo mundo no restaurante fizer isso ao mesmo tempo. O barulho fica ensurdecedor e gasta-se uma banda de rede absurda. Do outro lado, temos o encaminhamento tardio. Aqui, a lógica é o garçom anotar os pedidos de várias mesas, agrupar tudo num lote bonitinho e levar para a cozinha de uma vez só. Com isso, economizamos muita largura de banda, sem dúvida, mas acaba rolando um leve atraso inicial, especialmente para aquele primeiro cliente que fez o pedido. Mas a boa notícia é que não precisamos viver nesses extremos. O ecossistema criou algumas alternativas bacanas, como o modelo assistido por relay. Ele usa um intermediário especializado que foca totalmente em otimizar esses lotes de pedidos. E também temos as abordagens híbridas. Elas basicamente disparam um aviso bem rapidinho primeiro e enviam um pacote de dados completo logo na sequência. Aliás, só fazendo um parêntese, para quem curte mergulhar nos detalhes técnicos dessas arquiteturas mais complexas da Web3, os programas e todo o ecossistema de aprendizado da Ford College são um excelente lugar para aprofundar essas ideias. E, finalmente, o quinto e último ponto. O equilíbrio perfeito, lidando com o caos na rede. É aqui que entra a grande pergunta. E quando as coisas dão errado, hein? É a hora do teste de estresse da nossa linha de montagem. Porque, convenhamos, o verdadeiro teste de um protocolo não acontece quando a rede está lá tranquila e vazia. A gente vê a robustez da coisa no caos extremo, seja por um baita congestionamento ou por trocas muito abruptas de líderes. E o ponto crucial dessa história toda é justamente esse balanço muito, mas muito delicado. Durante um congestionamento severo, a gente precisa ativar aquelas regras VIP de prioridade estrita. Se não fizer isso, o sistema simplesmente trava. Mas olha o risco. Se o sistema for rígido demais com as prioridades, as transações mais simples e menos prioritárias sofrem o que chamamos de inanição e acabam não sendo processadas nunca. Além disso, quando os líderes mudam de turno, se o sistema estiver operando de um jeito imediato e agressivo demais, ele vai jogar dados no lixo, mandando tráfego para o gerente antigo e torrando a preciosa largura de banda à toa. Então, como os engenheiros resolvem isso na prática? Bom, não dá para pilotar no escuro. Um pipeline robusto de verdade exige instrumentos de medição super precisos. A gente adiciona loops de feedback contínuos, que são sistemas rodando o tempo todo, para reportar o quão fundas e lotadas as filas estão. E claro, muita telemetria, utilizando IDs únicos e carimbos de tempo exatos. É esse altíssimo nível de observabilidade que avisa ao sistema o momento exato de pisar com força no freio da retropressão ou de flexibilizar uma regra de prioridade, evitando assim que o protocolo entre num cenário patológico. O que nos deixa com uma última provocação para pensar. A gente viu a teoria de ponta a ponta, os fluxos, as engrenagens lógicas, tudo ali operando lindamente. Mas como a gente traduz de fato todas essas métricas de telemetria e essas peças em algoritmos de código que são reais e vivos rodando lá no sistema? Bom, esse é exatamente o mistério que a gente vai desvendar na nossa próxima exploração. Para continuar mergulhando de cabeça nesse e em tantos outros desafios incríveis da engenharia Web3, é só acessar Ford College e impulsionar essa jornada. A gente se vê por lá. Continuem focados, continuem construindo e até a próxima.